Olá, nesse vídeo nós apresentaremos um mecanismo que tem disponível no DSP, no TMS-320 F28379, que não havíamos falado, que é o DMA, que é o Direct Memory Access, ou o acesso direto à memória. O que diz respeito a esse mecanismo? Nós temos no núcleo do DSP, nós temos o processador central, que é a CPU, temos um coprocessador, que seria o CLA, dedicado mais a tarefas matemáticas, assim por dizer, que pode rodar em paralelo com a CPU. E nesse mesmo nível de hierarquia, nós temos também o DMA. Então, aqui seria a parte principal do nosso DSP, e aqui seria uma CPU auxiliar, e aqui seria um mecanismo para podermos acessar a memória sem ter que passar pelo CPU. Então, dentro desses três mecanismos, eles têm acesso na memória. Quando a gente fala acesso na memória, seria aquele espaço reservado onde nós armazenamos nossos dados e também se entende pelos periféricos. Os periféricos nada mais são do que, do ponto de vista desses mecanismos, os periféricos nada mais são do que espaços de memória onde o mecanismo, ou um ADC, ou um DAC, ou uma comunicação serial, onde que o circuito lógico, o circuito digital, ele vai armazenar os dados de processamento de entrada e saída numa região da memória. Então, quando a gente fala em acessar o periférico do ponto de vista da CPU CloudMA, nós estamos acessando a memória reservada para aquele periférico. Então, podemos acessar o próprio espaço de memória dedicado para salvar nossos dados e variáveis ou a parte de periféricos. E onde que se encaixa esse DMA? Vão haver certas aplicações onde que será necessário nós pegarmos um segmento de memória ou acessar determinado valores do periférico sem passar pela CPU ou pelo CLA e nós mandarmos para uma outra região. Com isso, a gente maximiza o desempenho do nosso código, porque você pode deixar a sua CPU ou CLA dedicado para uma determinada tarefa e essa parte de tráfego de dados entre uma região de memória e outra, nós podemos usar o DMA. Então, em outras partes, o DMA é nada mais do que nada menos uma ponte na qual nós podemos utilizar para fazer, fazer esse translado de memória de um lugar para outro, sem ter que passar pela CPU. Um exemplo clássico, existe outros, mas aqui eu vou pegar um exemplo para a gente tentar entender, seria o seguinte. Então aqui nós temos um exemplo para ilustrar onde nós poderíamos acessar o DAC. Imagine uma aplicação onde nós temos uma tabela ou um vetor de pontos que é para fazer a síntese de um sinal analógico. Por exemplo, eu quero uma tabela e ela vai conter os pontos para gerar um sinal senoidal no conversor digital analógico. Lembrando que esse modelo de DSP, ele possui 3 DAC. Não confundir esse DAC com aqueles PWM, com filtro passa baixa. Não é esse. São os 3 DACs mesmo que há nele. Então você vai ter uma tabela e vai passar para o registrador do DAC. Ele possui o DAC A, DAC B e DAC C. E aí, de tempos em tempos, você vai percorrendo o índice dessa tabela que vai corresponder ao valor do sinal analógico a fazer a síntese. Então, em algum trecho do código, você teria algo parecido com isso. O registrador DAC, no qual vai ter o valor em 12 bits de um sinal de 0 a 3,3 volts, que você vai passar um sinal digital de 0 a 4095, e aqui a tabela que vai conter esses pontos. E depois você faz o incremento dela. Uma outra situação seria uma análoga, onde nós temos um sinal na entrada do nosso conversor digital analógico, do nosso sinal ADC,
e, e de tempos em tempos, ou quando houver uma interrupção do ADC, ele vai sendo preenchido num vetor. Então seria mais ou menos algo parecido com essas linhas aqui. Nessas duas aplicações, nós estamos utilizando a própria CPU para pegar o dado armazenado em uma região de memória e jogar no periférico, ou pegar um periférico e jogar numa região de memória. Então, nós estamos usando parte da CPU para fazer esse tráfego de dados. Sendo que nós poderíamos utilizar o DMA para fazer esse intercâmbio de memória. Então, não teria necessidade da gente estar usando a própria CPU. Nós poderíamos fazer o DMA através da utilização de buffer circular, que é o que nós vamos ver esses dois exemplos, né? Pegar uma tabela e jogar o dado de uma região de memória para um periférico e depois de um periférico para uma região de memória, né? Que é a nossa aplicação que a gente chama de buffer circular. E um outro exemplo que nós vamos copiar uma parte de dados de uma região de memória para uma outra parte de dados. Então, para esse tipo de aplicação, nós utilizamos o DMA, né? E, claro que vai depender das aplicações. O intuito aqui é só a gente poder estar apresentando esse mecanismo DSP. Bom, antes de prosseguirmos, nós temos que entender que o DMA, como ele tem um acesso na memória, não é toda a memória e nem todo o periférico que ele pode acessar. Para isso, a gente tem que conhecer quais são as regiões de memória que ele pode ter acesso. Então, se consultarmos aqui o datasheet do manual, né, esse código aqui, que é o datasheet do DSP, né, esse arquivo, e olharmos aqui no mapa de memória, está na página 182, então nós temos aqui o mapa de memória, onde tem as regiões de memória, onde nós salvamos nosso código e nossos dados, né, que nada mais são do que essas regiões aqui que nós especificamos no arquivo RAM. Então, está aqui todas as regiões de memória e, por exemplo, o ponto .tex é a região de memória onde fica o nosso código, as instruções de programa, que são essas linhas aqui que são as instruções de programa. Os dados, as nossas variáveis globais que nós utilizamos, ela fica gravada na seção EBSS, né? Então, é nessa seção aqui. E aqui você especifica qual segmento de memória que vai ser destinado a ela e qual segmento de memória vai ser designado para o texto. Aqui tem outras seções de memória, né? São para variáveis estáticas, globais, valores constantes, etc. Mas as principais que nós vamos destacar as nossas variáveis globais e nossos trechos de código. Então, se a gente estiver olhando aqui, nesse mapa de memória, a gente tem todas aquelas regiões e aqui fala quais que o CLA tem acesso. Só relembrando, quando nós programamos o CLA, né, que a gente tem que especificar qual que vai ser a memória de dados dele e qual que é a memória de código, então ele só pode utilizar as memórias LS. Então, quando a gente especifica aqui que vai usar o CLA, né, o CLA-prog e o CLA-data, que aqui ele reserva para colocar as memórias dele, então a gente tem que especificar apenas a região que ele vai ter acesso, que ele pode ter acesso, que é só nessas regiões LS. Então não tem como eu designar esses espaços de memória aqui para o CLA utilizar, né? Então eu não posso pegar aqui essa parte aqui de range as memórias compartilhadas entre a CPU e passar para o CLA. Pois bem, e no caso do DMA também não é diferente. Ele só vai ter acesso nas memórias compartilhadas. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente for utilizar o CLA, corrigindo, se a gente for usar o DMA para acessar uma tabela, um vetor de dados, para passar para um periférico, ou ler de um periférico e passar para um vetor, ou copiar um vetor para outro, esse vetor, essa região de dados na memória,
ela vai ter que estar salva nessa região aqui, porque o DMA ele não tem acesso nas regiões LS. Então, na forma que está aqui, se eu criar do jeito que está aqui, ó, aqui que está minha região de memória que eu vou salvar as minhas variáveis. Então, se eu vier no meu código e criar apenas esse vetor aqui, do jeito que ele está, ele vai salvar nesse segmento de memória aqui. E se eu quiser utilizar ele para o DMA ler, ele não vai funcionar porque o DMA não tem acesso. Então, o que eu tenho que fazer? Vou criar a variável e aqui eu vou falar onde que essa variável vai ficar, em qual seção de memória que vai ficar salva. Então, o que eu fiz? Eu criei aqui a seção de memória, criei um nome, né? O nome da seção de memória, e aqui eu vou colocar qual região da memória que ela vai funcionar. Então, coloquei DMA data 1, DMA data 2, que ela vai estar na range S2 e range S3. Page 1 quer dizer que é memória de dados, e page 0 quer dizer que é memória de código, né? De programa. Então, criei essas duas regiões de memória, que está na range S, que é onde o DMA tem acesso. E agora, qualquer variável que eu vou criar no meu programa, se eu quiser que o DMA tenha acesso, né, quando eu tiver criado as minhas variáveis, eu utilizo aqui esse designativo aqui da função C, né, que é o pragma, especifica, olha, salve aquela variável naquela seção de memória. Então, a partir daí, o DMA pode ter acesso a essas variáveis. Caso contrário, se isso não foi feito, ele vai tentar salvar no RAM LS0 e aí o DMA não terá acesso. Então, é assim que a gente, né, verifica antes de programar o DMA, essas questões de memória. Bom, a outra parte é com os periféricos de acesso, né? Então, vamos passar aqui um pouco mais abaixo e ver quais os periféricos que o DMA também tem acesso. Então, aqui tem todos os periféricos, né? Lembrando, quando a gente fala periférico aqui, a gente não está se referindo ao mecanismo circuito digital, e sim aquela região de memória que é designada para o periférico. E onde que tem isso? Se a gente vier aqui nesse arquivo readers non-BIOS, então aqui tem os periféricos, né? E aqui a região de memória onde que eles vão estar salvos, as suas configurações, os seus dados, são todos salvos aqui que ele está falando. Então, quando o DMA for acessar, por exemplo, um ADC, ele vai acessar provavelmente essa região aqui de memória. Então, vamos ver aqui. Aqui tem um mapa de quais os periféricos que o DMA tem acesso. Então, todos os conversores analógicos digitais que armazenam os resultados da conversão, tanto o CLI e o DMA tem acesso. Aos CPUs Time ele não tem. Aos registradores de PWM, você pode estar utilizando o DMA para fazer automatizar a atualização do Dot Cycle, né? Nada mais é do que aquele CMPA, você pode estar utilizando ele. E aqui tem vários, né? Praticamente, com exceção de alguns de comunicação, o restante o DMA tem acesso. Aqui, veja bem, ele não tem acesso aos registradores de configuração do ADC, que são esses aqui. Porém, os de ADC que armazenam o resultado das conversões, ele tem acesso. Então, na hora de acessar, consulte essa tabela para saber se ele vai ter acesso ou não. Então, esse é o ponto. Descobrir qual a região de memória e o periférico que o DMA tem acesso. Um outro ponto, né, o terceiro ponto que a gente tem que estar verificando é se, quando o DMA for acessar esse periférico, se ele não está acessando um periférico que é compartilhado. Porque vão existir periféricos no qual tanto o CLA e o DMA
eles têm acesso simultâneo, porém, um ou outro vai ter que estar acessando em determinado momento. E aí a CPU ele tem esse mecanismo para gerenciar quem é que vai acessar. Então, se a gente voltar aqui nessa tabela um pouco anteriormente, então aqui nós temos os nossos periféricos e aqui tem os nossos barramentos de dados, né? Então a gente tem CPU1 e a CPU2. Então vamos pegar só a CPU1, onde que na linha azul é o DMA, ele não colocou aqui, então está escrito, a linha azul é o DMA, a linha amarela seria a CPU e provavelmente essa linha alaranjada aqui seria o CLAR. Deixa eu só... Isso, então aqui a alaranjada é o CLAR, o azul é o DMA e a amarela é a da CPU. Então, se a gente olhar aqui todos os periféricos, né, a CPU tem um barramento exclusivo para eles. Agora, se a gente for olhar, no caso aqui, desses periféricos, a gente vê que o acesso dele é compartilhado aqui entre o CLAR e eles podem ter acesso tanto do CLAR quanto do DMA. Já outros periféricos, ele tem acesso para a CPU, porém, ele usa o que ele chama de ponte de barramento, no qual você tem que especificar ou o CLAR ou a CPU que vai acessar. Então, nesse caso aqui, ó, ele permite tanto a CPU, o CLAR e o DMA. Porém, em outros casos aqui, ele só permite um dos dois. O CAN, USB, deixa eu ver aqui se eu acho algum outro aqui. PWM, os ADC Result aqui. Então, todo que tiver esse Data Bus Bridge, quer dizer que a gente vai ter que fazer um mecanismo de arbitrar quem é que vai acessar. O GPIO. Bom, tem vários aqui, depois a gente vai ter um exemplo que vai ter que usar isso. Bem, então, deixando um pouco de teoria, vamos então no nosso código. Então, aqui eu criei um projeto DMA, no qual, diferente do... Vou utilizar um ADC, os arquivos do template que nós já utilizamos, e adicionei esse arquivo DMA aqui. Por quê? Para utilizarmos o DMA, temos que configurar esses registradores. E o principal do funcionamento do DMA são esses registradores. Então, para eu não ter que ficar configurando registrador por registrador, e ele possui 6 canais de DMA, então você imagina, seriam 6 conjuntos desse tanto de registradores. Então, nós vamos utilizar a própria função que tem na biblioteca C2000E, no qual ele chama uma função, você já passa os valores, e aqui já contém todos os registradores que devem ser configurados. Se você quiser copiar para setar, fica a seu critério, mas como aqui ele já deixou agrupado os registradores que devem ser configurados, então nós vamos estar chamando essas funções. Então, aqui são algumas tabelas, né? Criei algumas funções aqui, porque eu peguei um exemplo simples de PWM, e aqui tem 3 tipos de DMA que nós vamos utilizar. Temos 3 interrupções, uma do timer, uma do ADC e uma do DMA. Então, eu vou estar utilizando o DMA, aqui vou estar utilizando o DMA no canal 1, aqui o 2 e aqui o 3. Sendo que no DMA2, quando ele terminar de fazer a transferência do dados, ele vai chamar uma interrupção. Então, você pode configurar para chamar uma interrupção ou não. Esse DMA tab, ele vai fazer a transferência de um vetor para outro vetor. O DMA circular out, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar
um valor do ADC e vai preencher um vetor. Então, nós vamos ter um vetor e vamos capturar o valor, cada ponto de uma conversão e preencher um vetor. Seria este caso aqui. Seria mais ou menos esse caso aqui que nós vamos fazer. E nessa terceira função DMA3, nós vamos pegar um vetor e vamos passar para fazer uma síntese de um sinal analógico. Nós vamos passar para o DAC. Então, são as três aplicações do DMA. Aqui nós vamos usar memória para memória. Aqui nós vamos usar periférico para memória. E aqui nós vamos usar algum espaço de memória para o periférico. Então, aqui tem as três interrupções, algumas variáveis que eu já deixei herdada aqui, não que vão ser necessárias para o nosso código. E aqui nós temos, então, para o primeiro exemplo, que eu chamei de DMA tab, onde nós temos um vetor que vai receber os dados que vão estar neste vetor. Então, ele está nessa região de memória DMData2, que o DMA tem acesso, e esse outro vetor aqui, ele está nessa região de memória também que o DMA tem acesso. Então, nós vamos pegar todos esses dados e vamos copiar para esse vetor. No segundo exemplo, nós vamos pegar o valor ADC e preencher esse registrador aqui, que ele vai estar armazenado aqui também. E no terceiro, nós vamos pegar os valores de um DAC buffer e vamos mandar para o registrador DAC. Então, aqui é o nosso template que nós já vamos utilizado, né? A interrupção do DMA, que ela está na linha 7, no canal 2, que é o do DMA 2. E aqui eu inicializo o GPIO, onde eu vou utilizar aqui uns LEDs e vou estar utilizando o pino 0 com uma saída de um PWM1A, no qual eu vou configurar ele para 6 kHz. Né? Não tem muita aplicação, mas só para deixar aí utilizando. Configuro o PWM, né? Que eu vou estar utilizando uma frequência de 6 kHz e ele vai ter uma amostrar a 12 kHz no ADC. Depois eu vou configurar o ADCA, na qual que eu tenho o pino A1, A2 e o pino A3. Né? Então vou fazer 3 conversões analógicas e no final dispara a interrupção. E quem vai disparar vai ser o PWM1A, então ele vai estar a 12 kHz. E vou configurar aqui também o módulo DAC, o módulo A. E aqui que vem o valor de 0 a 4095, vai corresponder de 0 a 3.3 volts. Então, para inicializar nosso DAC, começa aqui. Como eu desabilito todos os clocks, eu tenho que habilitar o clock do DMA e chama a função DMA initialize, que tem aqui no nosso arquivo dma.c. Né? Então, é só conferir esses registradores aqui no manual de referência técnica. Aqui tem o barramento que eu falei que vai arbitrar, né? Então, é só conferir aqui os registradores. Bom, não vai precisar não, que já está lá chamando, né? Então, vamos lá ver o DMA tab, como é que eu configurei. Então, aqui eu coloquei o ponteiro. Nós vamos utilizar 16 bits. Aqui tem um destino, o nosso espaço de memória de destino. E aqui onde está a nossa origem, nossos dados. Então, eu vou copiar daqui, from to, para cá. Então, nessa primeira linha, eu configuro apenas o endereço do destino e o endereço da fonte. Nisso daqui, eu vou fazer uma... se vocês quiserem ver aqui os registradores que a gente utiliza, mas basicamente quantos words tem na minha memória, e aqui vai ser o incremento da memória, vai ser incremento da memória de origem e de destino vai ser 1.
Se a gente pode utilizar tanto 16 bits ou 32 bits. Se for 32 bits, o incremento de memória vai ser a cada 2, porque o contador de memória ele é de 16 bits. Então, a cada 16 bits, ele incrementa 1. Se você estiver utilizando uma memória de 32 bits, então você vai ter que contar de 2 em 2. Então, tanto o destino, se forem memórias de 32 bits, a gente utiliza 2 e 2 aqui nos incrementadores. Mas então vamos ver o que seria isso aqui. Então, se nós fizermos uma analogia aqui de um trem, né? Então, o DMA que vai fazer o mecanismo da transferência de dados, e cada vagão aqui ele chama de burst. O que nós vamos falar? Uma word, que é elas são 16 bits. Então, nós especificamos o tamanho do burst em palavras de 16 bits. Então, você pode falar que um burst ele vai ter 16 bits, 18 bits, não, você vai falar quantas palavras de 16 bits tem. Então, os bursts ele pode ser de 16, eles podem ser 0, né? Porque você coloca x menos 1. Então, se ele tiver 0, quer dizer que ele tem uma word de 16 bits. Então, 1 quer dizer, 0 quer dizer que tem uma word. Se ele tiver 1, quer dizer que são duas word. Em outras palavras, se esse burst tiver 0, quer dizer que ele cabe 16 bits. Se ele tiver 1, 32 bits. Se tiver 3, né, e aí sucessivamente. Então, nós vamos especificar o tamanho do burst em números de palavras 16 bits. Então, se nós voltarmos aqui, então aqui nós temos o nosso vetor de 16 bits. Cada posição desse vetor, eu posso falar então que cada posição dele vai ser um burst. Então, por isso que eu coloquei 0 aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, por isso que eu coloquei 0. Ou seja, cada vagãozinho desse que ele vai transportar, ele tem um índice de vetor de 16 bits. Se eu falasse que, no caso aqui, fosse 1, um burst seria duas posições daquele vetor. Então, é assim que ele funciona o mecanismo. A segunda linha que a gente configura é quanto bursts a gente vai transferir quando a gente estiver utilizando o modo de transferência completa. Depois eu vou falar um pouco mais na frente, é o seguinte. Nós especificamos, então, o tamanho do burst e depois nós vamos especificar o quê? Quantos bursts a gente vai transferir no nosso DMA. Nós temos a opção de transferir, você vai especificar quantos bursts e o tamanho dele. Então, simplesmente é isso. Então, aqui eu estou falando, olha, eu vou transferir, ele tem 16 bits e eu vou transferir 3 bursts por vez. Então, o que isso quer dizer? Que a cada vez que o DMA for acionado, ele vai transferir três índices desse vetor aqui. Então, simplesmente, se eu quiser transferir 4, aí eu coloco 4. Esse wrap aqui, depois a gente comenta sobre ele, mas por enquanto aqui ele não é necessário. E aqui é como a gente configura o DMA. Então, esse primeiro 0 aqui é o seguinte, é o registrador do trigger event. Para o DMA funcionar, a gente pode especificar qual trigger, qual mecanismo que vai acionar o DMA. Ele é semelhante ao CLA. Você pode, existe uma tabela, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Existe essa tabela aqui, ó, que ela tem no datasheet também, que são quais mecanismos que podemos utilizar para acionar o DMA. Então, se a gente vier aqui no Manual de Referências Técnicas do DMA, na página 652, aqui então tem quais os mecanismos que pode utilizar tanto para disparar o DMA
quanto o CLA. Se eu coloco 0, quer dizer que ele vai ser disparado por software. Ou seja, para eu executar essa transferência aqui de dado em 0, quer dizer que eu vou ter que fazer isso manual. Eu vou ter que chamar o comando para o DAR executar. Se não, se eu quiser que toda vez que um periférico acione, aí eu vou procurar aqui qual o código dele correspondente. Ou seja, se eu quero que a interrupção do ADCA dispare o DMA, eu coloco 1. E assim, né, você tem aqui uma quantidade de opções. Aqui quer dizer que você vai utilizar, habilitar ele, né, para ele ser disparado. Uma coisa importante é isso aqui, ó, on shot, enable ou disable. O que isso quer dizer? Esse registrador aqui, quando a gente estiver utilizando o enable, quer dizer que toda vez que você estiver dando o trigger, se ele tiver com na configuração enable, se ele tiver como 1, toda vez que você disparar o DMA, ele vai transferir todos os bursts que você configurou. Então, se a gente colocou 3 aqui, como a gente está usando um shot enable, então quer dizer que toda vez que acionar o DMA, ele vai transferir essa quantidade de bursts. Se a gente utilizar on shot disable, então quer dizer que toda vez que o trigger for disparado, ele vai transferir apenas um burst. Então essa que é a diferença. O disable é apenas um por vez, então ele esquece os outros. E se você utilizar o on shot enable, ele vai transferir a quantidade de bursts que você especificar aqui por cima. Continue enable quer dizer que toda vez que você acionar o DMA, ele vai fazer a transferência de memória. Se você colocar disable, ele vai transferir uma vez e aí para o DMA de funcionar. Isso aqui não é utilizado. Se caso dê um overflow, né, você transferir mais do que ele recebeu. E aqui você especifica se é 16 ou 32 bits. Aqui é a configuração de interrupção, se você quer que a interrupção dispara quando os dados começarem a ser transferidos ou quando os dados estiverem no final. E aqui se você vai utilizar interrupção ou não. Então aqui no meu caso, eu não vou usar interrupção. Então essas constantes, elas estão definidas aqui no DMA define, mas aí você também pode estar consultando aqui, ó, que são esses valores que nós vamos passar, no manual de referência técnica que ele já deixou aqui para nós, caso a gente queira saber. Então são basicamente esses valores que estão aqui que já deixou configurado para nós, né? Então tem que ficar consultando. Então, e aqui eu dou Start DMA1. E como que eu disparo ele? Eu dou esse comando aqui, ó, para executar o DMA1. Então eu vou compilar e vamos ver ele funcionando. Então, toda vez que eu colocar essa variável start igual a 1, ele vai executar o DMA. Inicialmente, eu vou ter a minha sdata com valores de 0 a 128, e na minha região de destino eu vou ter os valores FF. E aí, na hora que eu executar o DMA, esse conteúdo vai passar para cá. Então, vamos ver. Ou então vamos rodar o nosso código aqui. Então aqui nós temos nosso sdata, né? Então ele tem os valores aqui de 0, tal. E no rdata, aqui nós temos só isso. Então se a gente consultar aqui o memory browse, deixa eu ver aqui onde que ele foi salvo aqui, está no ranges, ranges 2 e ranges 3. Então aqui tem o nosso sdata 0123 e o rdata. Então, o rdata aqui tudo com F. Então vamos fazer a transferência aqui. Então eu venho aqui, vou dar start 1. Olha lá, o rdata. Veja que eu só transferi o quê? 4 índices de vetores.
Então, se a gente voltar aqui no nosso código, por quê? Estou usando onShot enable e ele só transferiu, aqui é -1, né? Burst, então ele transferiu 3. Aí se eu voltar aqui na memória e dar aqui um refresh, olha lá. Então, vamos transferir 4. Para isso, o que nós fazemos? Vou transferir, aqui é n-1, então vou colocar 9 e vamos transferir 10 vetores. 10 índices, quer dizer. Então, aqui agora, mesma coisa. E aí eu vou e dou um 1. Olha lá, transferiu até, começando do 0, foi até o 9. E se eu utilizar aqui no modo onShot disable, ele vai apenas transferir só um burst. Então essa que é a diferença. Agora vamos para a segunda parte, o buffer circular, onde nós vamos utilizar um valor do ADC para preencher esse buffer. Então nós vamos pegar o valor convertido no ADC result 1, ele vai ser a nossa fonte, e nós vamos gravar ele nesse ADC buffer, no qual ele é um buffer circular de 16 posições. O burst, o que nós vamos conferir? Como essa variável aqui ela é armazenada em 16 bits, então quer dizer que o tamanho do burst é 16 bits, né? Não tem o que fazer. Configuro destino e fonte. O burst 0, né? Lembrando que aqui é -1, então quer dizer que tem uma word. 0 e 0, por quê? Aqui. Quando eu fizer a transferência de um dado para o outro, eu não quero que os meus registradores eles mudem de posição. Então, por isso que eu deixo 0, 0. Aqui eu configuro como vai ser a transferência. Eu vou ter que transferir até preencher o meu buffer. Então, eu vou colocar aqui o tamanho do meu buffer circular, porém, eu vou estar utilizando aqui uma outra configuração agora. Vou estar utilizando a interrupção do ADC. Então, toda vez que ele entrar aqui na interrupção do ADC, ele vai pegar esse result 1 e vai preencher, né, nesse ADC buffer aqui. Só que agora eu vou usar onShot disable. Aqui lembra que eu utilizei enable e aqui eu vou utilizar disable. Por quê? A cada disparo de trigger do DMA2, ele vai preencher apenas um índice desse vetor. Se eu colocar um onShot enable, a cada disparo de trigger, eu vou preencher todo o meu buffer circular de uma vez. E não é isso que eu quero. E o restante aqui, mantenho como que está. E aqui o wrap, o que significa isso? Que quando eu fizer a transferência no meu destino de 16, que é o tamanho do meu vetor, ele volta para o 0 de novo. Então aqui eu especifico o tamanho que vai ser a transferência e aqui onde que ele volta de novo para a origem, de onde vai armazenar os dados. E aqui eu habilito a interrupção. Então quem vai disparar é o ADC int e aqui eu habilito. Então se eu Então aqui tem um ADC buffer. Deixa eu atualizar. Então tem aqui ele preenchendo o meu ADC buffer aqui pelo DMA. Então aqui a quantidade de vezes que ele entra no ADC e aqui a quantidade de vezes que ele entra no DMA. Então, a cada vez que ele entra na interrupção do ADC, né, ADC e SR, ele preenche um índice do ADC buffer. Então ele vai preenchendo o índice, a segunda vez o segundo índice, e vai preenchendo. Na hora que ele colocou 16, aí ele volta para o início de novo. E vai preenchendo e volta de novo. Preenche e volta de novo. Porque eu configurei 16. Assim eu consigo
preencher um vetor sem ter que fazer aquilo via código. A terceira opção do DMA é utilizar o contrário. Eu vou usar um buffer do meu DAC. Quem que é esse buffer? Ele tem toda a tabela para gerar um sinal senoidal, que vai de 0 a 4095, né? Aqui ele gera um buffer de 200 posições, na qual agora ele vai estar como fonte, e o meu destino vai ser o quê? O meu registrador DAC. Como eu estou mandando um valor do DMA para um periférico, ele vai ser utilizado aqui. Ó. Eu tenho que especificar que quem vai acessar aquele periférico agora não é o CLA, é o DMA. Então, se a gente voltar aqui, vai ser esse caso. O DAC está aqui. Ó. Então, ele utiliza uma bridge para a gente fazer aqui o acesso. Então, por quê? Olha que interessante. Aqui só possui um acesso. Ou vai ser o CLA ou o DMA. Então, como que a gente arbitra esse acesso? Através desse registrador aqui, né? E aí a gente tem que configurar aqui se o peripheral frame, né, vai permitir quais são os periféricos quando a gente for acessar. Nem todos, mas alguns vão ser. Então a gente consulta aqui nessa figura. E aqui ele é parecido com o que a gente configurou aqui. A única diferença é que nós vamos inverter. Agora, quem é que vai ser o buffer ADC? Vai continuar sendo a transferência e ele vai incrementar em uma unidade na origem. Aqui ele incrementa uma unidade no destino. E o wrap vai acontecer toda vez que ele chegar no final do buffer. Lembrando que aqui a gente coloca o tamanho -1. E aqui embaixo, né, também são as mesmas configurações do que nós usamos lá em cima. Então, toda vez que ele disparar uma interrupção do ADC, ele vai chamar isso aqui. Então, vamos compilar e ver funcionando. Bom, está rodando. Então, aqui eu posso ver o DAC val, aqui, ó, os valores que se eu pedisse para plotar esses valores aqui, eles teriam uma saída senoidal aqui no nosso DAC do DSP. Só que eu estou sem a câmera, então ele está saindo aqui no DAC val um valor de 0 a 4095. Se a gente quiser fazer um teste, nós podemos colocar aqui o próprio valor aí, que nós vamos ver um valor de 0 a 200. Vamos lá ver. Então, aqui vai ser sempre de 0 a 200. Então, está aí nosso funcionamento. Então, nós mostramos a utilização do DMA para fazer transferência direta de um que eu chamei de table, que é de um vetor para o outro, de maneira circular, que é quando a gente tem que fazer a transferência de um vetor para um periférico. Ele vai percorrendo esse vetor aqui de maneira circular, e também no contrário, que é quando temos que fazer do periférico para um espaço de memória também de forma circular. Então, temos essas três opções aí. E vou disponibilizar o código e nos vemos na próxima aplicação.